Olá, seja bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, porque se você procurar no YouTube é mais fácil de achar, né? Então, isso aí. Nesse vídeo, que saiu aí nessa revista, né, Trends in Immunology, eu quero falar um pouquinho sobre como diz o trabalho aí, né, sódio e seus múltiplos impactos no sistema imune. Normalmente, né, no trabalho ele comenta isso, que normalmente quando a gente fala de sódio, a gente sempre está mais preocupado com a questão da pressão arterial, né, o controle do sódio, por exemplo, a pressão arterial. Começou a ser aventado aí há uns 50 anos atrás, e é interessante que ele fala, apesar disso, essa crença que tem aí do sódio fazer mal, aumentar a mortalidade e tal, o negócio é bem debatido. Eu achei curioso que ele cita, nesse trabalho, ele cita essa referência aqui, né? Ingestão de sódio, expectativa de vida e mortalidade por todas as causas. E aí ele coloca esse trabalho, né? E esse trabalho cita aqui, foi uma análise, não é o nosso objetivo, mas de 181 países, né? Então, um levantamento de 181 países, e nesse trabalho ele mostra justamente o contrário, né? Que a ingestão de sódio está positivamente associada com a maior expectativa de vida, não está associado com todas as causas de mortalidade. Então, eu achei curioso, porque quando nós falamos de sódio, de nutrição, nós aprendemos na faculdade de nutrição sobre sódio, geralmente a gente sempre está falando sobre essa questão do sódio fazer mal, né? É lógico que no próprio trabalho ele mostra que, apesar desse não encontrar efeito negativo do sódio nesse estudo, ele também está dizendo que isso aqui não é para ser usado como uma recomendação nutricional, ou seja, não é porque, por causa desse trabalho, que a gente vai mudar nossas recomendações para ingerir menos sódio. Mas eu achei interessante porque muitas vezes a gente está falando, né, sobre uma coisa como se ela fosse já batida, como se ela fosse já... isso não tem mais interesse, né? Todo mundo já sabe que o sódio faz mal. E é interessante que é um assunto ainda debatido. Mas voltando aqui ao nosso objetivo, né, voltando à vaca fria, como se diz, que é falar daquele primeiro trabalho do sódio no sistema imune. Esse trabalho ele cita, por exemplo, que a ingestão rica em sódio, ela tem efeitos tanto locais, né, que está aqui, como efeitos sistêmicos. Então, efeitos locais, por exemplo, ele cita que nesses locais aqui em vermelho, né, a pele, o timo, o fígado, o baço, os intestinos, a urina, né, o acúmulo da urina, a musculatura, com uma dieta rica em sódio, eles acumulam mais sódio. Por outro lado, a medula óssea, que está aqui, e os rins diminuem a concentração de sódio deles. E aí ele começa a citar, por exemplo, que essa questão dos múltiplos efeitos do sódio, o sódio começou a ficar conhecido porque aparentemente ele tem um efeito pró-inflamatório. Né? Então, ele cita, por exemplo, que a pessoa começa a observar isso, ele cita que, por exemplo, pacientes renais que tomam diuréticos de alça, que fazem com que o sódio seja mais excretado, tem mais infecções urinárias. Da mesma forma, como o cara tem uma doença, uma tubulopatia, que também faz excretar mais sódio, também tem mais infecção urinária, sugerindo que o sódio tem, então, um papel na imunidade. Né? E aqui, em termos de efeito crônico, o sódio tem ali, ó, por exemplo, mexe com os hormônios, olha que interessante, ó, diminui a CTH, né, aumenta a ureia, diminui o metabolismo de glicose, aumenta, por incrível que pareça, né, o metabolismo de lipídios. Daqui a pouco alguém fala, dieta do sal para emagrecer, não tem nada a ver, né, mas mexe com o metabolismo de lipídios, altera a microbiota, então o pessoal está tentando entender, né, então aqui diminui, por exemplo, esse perfil de bactérias aqui, aumenta desse, né, aumenta os glicocorticoides, diminui a aldosterona, diminui a testosterona, né, então, aí ele cita em verde aqui, prevalentemente efeitos imunoestimulatórios, em roxo, prevalentemente efeitos imunossupressivos, tá? E altamente variável em termos de automutilação. Então, cuidado, aqui ele não está dizendo que é a dieta de sódio que faz isso, ele está dizendo que o ACTH é prevalentemente imunoestimulante. Está dizendo que a angiotensina, essa queda dela, né, vai ser prevalentemente imunossupressivo. Por quê? Porque eles estimulam o sistema imune, tá? Por outro lado, o aumento dessas substâncias aqui vai ser variável em termos de modulação. E aí, por aí vai, tá? Cortisol aumentar vai ser altamente imunossupressivo, tá? A aldosterona diminuir vai ser imunossupressivo, porque vai contribuir para o aumento do cortisol. E vai diminuir a testosterona, que vai ser também prevalentemente imunoestimulador, que a gente já viu que a testosterona tem esse efeito, né? Ela fisiologicamente é necessária para que o sistema imune funcione bem, mas em excesso ela pode comprometer o sistema imune. A gente está falando um vídeo aí
aqui no canal sobre isso, tá? Então, uma dieta rica em sódio vai ter efeitos tanto locais como efeitos sistêmicos. E, particularmente, com algum desses efeitos aqui, por exemplo, da pele, ele cita que é muito comum que regiões, por exemplo, da pele, o sistema linfático, numa dieta rica em sódio, fique mais concentrado de sódio. E aí ele vê que, particularmente, ele cita que os macrófagos, né, essas células começam a acumular sódio. E aí eles começam a teorizar, como já existem algumas evidências que o sistema imune mexe com a pressão arterial, ajudando a provocar hipertensão e tal, que isso seria talvez uma proteção contra a pressão arterial em excesso, o aumento da pressão, tá? E aqui, por exemplo, ele mostra que células como macrófago, né, que esses macrófagos vão para a pele, né, esses macrófagos vão para a pele, eles, quando tem muito sódio, eles começam a ter alterações do canais de cálcio, canais de sódio, ativa esse NFAT, que é um fator de transcrição, né? E esse fator de transcrição vai, por exemplo, aumentar a capacidade dos lisossomos, então vai fagocitar melhor bactérias, vai produzir óxido nítrico, que é tóxico também para bactérias, né? Ele vai produzir aqui, ó, via mecanismos de transcrição, o NO, a enzima que produz o NO, uma das enzimas que produz o NO, ele cita, por exemplo, que in vitro, quando você tem esse aumento de sódio, você, ao mesmo tempo que você ativa os macrófagos, você faz com que eles combatam, por exemplo, estão mais ativados, né, estão mais inflamados, mais ativados, no sentido positivo aí, você ajuda a comprometer, a combater um tipo de tumores linhagem celular. Então, ele mostrou in vitro que, né, esse macrófago estimulado por sódio é mais eficiente em combater alguns tipos de tumor celular. Mas isso é in vitro, mas em vivo, né, no organismo tanto do homem como de roedores, realmente há um acúmulo de sódio por essas células macrófagos, são células da imunidade inata que fazem fagocitose, e aí elas se ativam, elas ficam mais potentes, e isso pode ser interessante no sentido de combater doenças, né? Então ele até cita que, por exemplo, quando os macrófagos acumulam sódio, isso é positivo para problemas e infecções, por exemplo, na pele, né? Então, quer dizer, porque os macrófagos que estão acumulando sódio ali estão mais ativados para combater. E aí, nos exemplos, ele fagocitando as situações, né? Por outro lado, uma dieta rica em sal no rim, então, na pele, macrófago, e ele cita aqui no rim. Esse efeito de diminuição do sódio do rim pode ser ruim. Por quê? Porque, além de diminuir o sódio no rim, então, como diminui o sódio no rim, ele cita aqui, por exemplo, nas infecções renais, né? O principal combatente que ele está falando, né? A principal célula que vai fazer fagocitose lá nas infecções renais não é o macrófago, e sim o neutrófilo. Então, enquanto o sódio aumenta a função do macrófago, ela diminui e prejudica a função do neutrófilo, né? Então, aqui ele cita, ó, uma dieta rica em sal vai diminuir a renina, a angiotensina 2, a produção de aldosterona, e aí vai aumentar o corticosteroide. Era aquele exemplo que estava sistêmico lá. E isso vai rebaixar o sódio no rim, né? Então, além de aumentar o sódio no rim, vai aumentar a ureia. Então, o rim consegue fazer lá suas concentrações das diferentes áreas a partir da ureia, e isso vai inibir o neutrófilo. Então, olha que interessante, o trabalho ele fala assim, múltiplos efeitos do sódio no sistema imune. Aí, quando você pensa em macrófago atuando na pele, que pode ser positivo, uma dieta rica em sódio, para isso, no rim pode ser prejudicial para a infecção. Então, ou seja, no trabalho ele fala assim que a gente tem que olhar o efeito do sódio ainda, está sendo estudado, mas com uma visão de pássaro, né? Que ele fala bird eyes view, eu não conhecia essa expressão em inglês também, mas eu fui procurar, quer dizer, a expressão, você vê de cima para você tentar ver todo o quadro, né? Então, o sódio começou a ficar em evidência no sistema imune por esse efeito pró-inflamatório, ou seja, um efeito que quando na dose certa, ajuda a combater agentes causadores de doença. Então, na pele, o macrófago aumenta, combate invasores lá. Mas o efeito sistêmico vai fazer com que nos rins, tanto que estava aqui, né, vai fazer com que nos rins acabe tendo, tá aqui na urina, o rim está aqui, ó, acaba tendo menos sódio. E esse efeito no rim é ruim por quê? Porque os neutrófilos, que são os combatentes da infecção renal, vão ficar inibidos. Ok? E aí ele menciona aqui ó, os highlights, né? Então, uma dieta rica em sódio pode estimular o acúmulo de sódio no homem e nos roedores, né? No caso que acabou de forma, meu tempinho, no homem e no roedor de forma específica. O aumento da concentração de sódio pode
ampliar a inflamação no macrófago e em células T, ou seja, para combater algumas patologias, né, tanto linfócito de células T como macrófago, são estimulados de forma positiva pelo sódio. Então, por incrível que pareça, uma dieta rica em sódio estaria potencializando essas células. Aí, uma dieta rica em sódio, aqui, né, o terceiro aqui, uma dieta rica em sódio pode afetar as respostas imunes sistêmicas, alterando, uma coisa interessante que ele fala, alterando a microbiota, né? Então, isso precisa ser estudado, porque até naquele slide lá tinha, né? Eu mostrei, olha, pega esses filos de bactéria aqui, essas espécies, e altera, né? Enquanto essa outra diminui. Então, qual é o impacto que essa dieta vai ter aí na microbiota? Né? Aí ele fala, uma dieta rica em sódio pode sistematicamente suprimir, as respostas imunes mediadas pelo neutrófico, em função daquele aumento de cortisol, que era o slide agora que a gente acabou de ver, né? Isso pode afetar o sistema imune. E aí, no caso, as respostas a infecções renais, né? O efeito da dieta rica em sódio na imunidade é dependente do tecido, do órgão, né? Implicado, e da presença da doença. E uma outra coisa que ele fala, por último, para terminar, ele fala que é muito interessante que, mesmo quando você não tem uma dieta rica em sódio, você pode ter acúmulo de sódio em situações de infecção e inflamação, tá? Então, aquele processo lá do macrófago ser estimulado por sódio, ele pode acontecer também, mesmo que a pessoa não aumente o conteúdo de sódio da dieta dela. Então, tem lá uma infecção, tem uma inflamação, ele tem vistos que algumas lesões de pele, alguns tumores, tal, há um acúmulo de células imunes que estão combatendo, há um acúmulo de sódio nelas, por exemplo, macrófago e células T, que é independente da dieta. Tá? Então, a gente agora com essa visão aí de pássaro em cima, está começando a entender que o sódio tem efeitos, que alguns, né, são positivos na imunidade, outros talvez nem tanto. Aí a gente vai, né, entender o que isso vai representar no futuro. Né? Será que essas recomendações de sódio que são pensadas talvez em pressão, pensadas em mortalidade, vão ter que ser revistas? Mas é uma curiosidade interessante. Né? Então, o sódio, que interessa aqui para a gente, assim, é que em alguns tipos celulares eles têm esse efeito pró-inflamatório, vai ter um metabolismo localizado, conforme tecido, conforme tipo de célula, e isso pode, em alguns casos, ser positivo ou negativo, como a gente está falando. É isso, né? E aí, para brincar, né? E o salário, olha, esse é o quadro do professor Raimundo, porque a palavra salário vem do latim salarium, e quer dizer pagamento feito com sódio, porque o sal, antigamente, era tão raro, né? Porque ele era trocado por várias mercadorias, né? Na antiga Roma, né? O sal era uma moeda, né? E eu fiquei pensando, né? Naquela época ele era hiper valioso, era usado inclusive para pagamento de coisa. Hoje o sal não tem mais aquele valor, né? E interessante, a palavra que ele gerou, né? A palavra que foi cunhada a partir dele, também não está muito boa hoje, o salário, né? Não está muito bem. Então, é só uma brincadeira para mostrar aí, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like aí e é isso aí. Falando francamente 1K, que é mais fácil de achar. Até a próxima. Um abraço.